Boa tarde a todos. Meu nome é Mayra, eu sou médica geriatra, professora da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais e Ciências Médicas de Minas Gerais. E é um prazer falar aqui sobre esse tema tão instigante e ao mesmo tempo tão desafiador. Então vamos abordar um pouquinho da investigação das alterações cognitivas e de demência em idosos. Bom, e qual a relevância desse tema, né? Nós sabemos aí que as queixas, especificamente de memória, né, quando as pessoas trazem essa queixa aos consultórios, aos ambulatórios, geralmente elas não falam queixa cognitiva ou declínio cognitivo. Elas dizem que estão com problemas de memória, ou esquecimento. São muito frequentes na população adulta, aumenta a frequência nas populações mais idosas, né? Com o processo de envelhecimento isso vai aumentando. E tem vários estudos de base populacional que mostram esses resultados. Um estudo importante feito na Espanha, foram entrevistadas 1.637 pessoas adultas, idosas, 65 anos ou mais, 32,4% relataram queixa de memória. E essa prevalência variou de 24% no subgrupo etário de 65 a 69, né, mais jovens, até 57% naqueles com 90 anos ou mais. Um estudo brasileiro feito pelo professor Francisco Vale na Universidade Federal de São Carlos, que eu tive o privilégio de participar, mostrou que as taxas são semelhantes, entre 25% a 70% em geral, os estudos brasileiros. Esse estudo da UFSCar em específico mostrou que próximo a 500 pessoas com 50 anos ou mais, vivendo na cidade, 62,7% apresentavam queixas de memória. Então é bastante frequente e naturalmente o que a gente mais precisa investigar é em relação às demências, né, que é o principal diagnóstico diferencial, o principal diagnóstico quando se trata de comprometimento cognitivo. Bom, a gente sabe aí do rápido processo de envelhecimento populacional mundial e também brasileiro. O aumento das populações idosas hoje é uma situação universal e com isso aumenta a incidência e a prevalência das síndromes demenciais, das síndromes parkinsonianas, que são as principais doenças neurodegenerativas nessa população. Isso causa um impacto importante, né, na qualidade de vida dos pacientes que apresentam essas síndromes e também seus familiares e cuidadores. Os impactos são da ordem social, econômica e também para a saúde pública, né? Nós sabemos que precisam ser estabelecidas metas para a saúde pública à medida que a população envelhece e que essas doenças que são incapacitantes e irreversíveis vão se apresentando e aumentando a frequência nas nossas populações. E o diagnóstico, quanto mais precoce, melhores formas de abordagem nós temos para manter a máxima funcionalidade dessas pessoas durante o maior tempo possível. E a porta de entrada, usualmente, desses pacientes é na atenção primária à saúde. Então, aí vem uma grande relevância deste tema, porque nós que somos profissionais da área de saúde, precisamos conhecer esses diagnósticos, suspeitar, diagnosticar, especialmente nos centros de saúde mesmo, nas unidades básicas, nos ambulatórios, nos nossos consultórios e encaminhar para atenção secundária alguns casos mais específicos e de diagnóstico mais difícil. Então, só para ilustrar, a taxa de crescimento da população idosa é realmente muito importante, muito intensa, e ela se deu de maneira bem mais lenta nos países desenvolvidos. Então vejam vocês que a França demorou praticamente 100 anos para fazer o processo de transição demográfica, né? Para a população acima de 65 anos alcançar por volta de 14%. A mesma coisa a Suécia, Reino Unido, Estados Unidos um pouco menos, mas várias décadas. Comparando isso com os países em desenvolvimento e principalmente com o Brasil, nós estamos com muito menos tempo para nos programarmos aí para a questão deste envelhecimento acelerado. E a população idosa é a que mais cresce de forma disparada, né, na nossa população, e especialmente a idosa muito idosa, acima de 80 anos, que o crescimento é
bem acentuado e provavelmente aqui em alguns poucos anos, acima de 65, seremos 14% da população. Em 2050, provavelmente 20, 25%, aumentando muito a incidência das doenças relacionadas com o envelhecimento. A demência, que é o tema principal dessa apresentação, né? Obviamente o número está aumentando muito, a gente sabe que tanto incidência quanto prevalência estão aumentando no mundo, e o que chama muito atenção é essa característica de que os países que têm menor nível socioeconômico, sociocultural, países em desenvolvimento, terão em 2050 um número muito grande de pessoas vivendo com demência. Então, isto realmente tem um impacto muito grande quando a gente aborda as questões de saúde pública brasileira, também mundial. O principal estudo brasileiro, foi o primeiro estudo, né, de prevalência, depois incidência de demências, o estudo de Catanduva, uma cidade no interior de São Paulo, que avaliou pessoas vivendo na cidade em 1656, com idade igual ou superior a 65 anos, encontrou essa prevalência de 7,1%. A doença de Alzheimer, assim como na maior parte dos estudos mundiais, constitui a principal forma, a principal causa de demência, mas nós temos sempre que lembrar e avaliar que a demência vascular e a doença de Alzheimer associada à presença da doença cerebrovascular, ou demência mista, quando a gente pensa nas associações, constituem também causas muito frequentes, aumentam a incidência com o envelhecimento da população, e temos ainda outras causas neurodegenerativas, que são demência com corpos de Levy, demência na doença de Parkinson, degeneração lobar frontotemporal. Então são causas menos frequentes, mas que também são importantes e estão associadas a processos neurodegenerativos irreversíveis e aumentam, principalmente essas duas primeiras, que são consideradas ou denominadas sinucleinopatias, aumentam muito com o envelhecimento das populações. Alguns casos com diagnóstico indeterminado, provavelmente porque são quadros mais avançados, de pessoas idosas vivendo na população, sem uma história prévia que pudesse discriminar bem qual a causa da demência. Então, qual é o conceito de demência, né? O declínio persistente, de natureza usualmente crônica, do funcionamento cognitivo, ou do comportamento e de intensidade suficiente para interferir com o desempenho em atividades profissionais ou sociais. Ou seja, o conceito de demência é um conceito clínico, onde observa-se de maneira objetiva, principalmente através da utilização de testes, de escalas, do comprometimento cognitivo. Vários domínios da cognição são testados, né? Memória, orientação temporal, espacial, linguagem, as praxias, funções executivas e também comportamentais, e que sejam suficientes essas alterações para interferir com a funcionalidade do indivíduo. Então, ele está com um comprometimento da sua funcionalidade, das atividades laborais ou das atividades sociais. E numa fase mais avançada, inclusive as atividades básicas de vida diária, como autocuidado, capacidade de estar em casa sozinho, cuidar dos próprios medicamentos, cuidar da higiene pessoal, né? Medicamentos ainda é uma atividade mais complexa, instrumental. Os critérios diagnósticos utilizados são do DSM-4 ou do DSM-5, que é o diagnóstico de transtorno de saúde mental da Academia Americana de Psiquiatria. O DSM-5 caracteriza como transtorno cognitivo maior e no DSM-4 a gente ainda chama de síndrome demencial. Para o DSM-4, o declínio da memória era obrigatório e mais um ou mais dos outros domínios alterados. Então, da fala, do reconhecimento, as agnosias, das praxias, funções executivas.
Para o transtorno cognitivo maior, pelo DSM-5, não é memória obrigatória. Então, quaisquer dois desses domínios da cognição alterados, de maneira que os sintomas causam uma piora significativa das atividades sociais ou profissionais, representando um declínio em relação ao desempenho prévio. Então, essa pessoa tem uma alteração da sua funcionalidade associada à perda desses domínios de cognição, representando um declínio em relação ao seu prévio desempenho e não sendo devido a outros transtornos psiquiátricos ou a um estado confusional agudo, que é um delírio. Então, esse é o conceito clássico pelo manual de diagnóstico. Então, de uma forma objetiva e resumida, nós temos a história clínica do paciente, mas principalmente do familiar, que o paciente muitas vezes não tem o discernimento das suas perdas, não tem a percepção de que está tendo uma perda de memória, de orientação, uma alteração do comportamento ou da linguagem. E para avaliação cognitiva, nós temos os testes de rastreio, o mais utilizado mundialmente, aqui no Brasil também mais conhecido, de fácil aplicação, é o mini-exame de estado mental. E a avaliação neuropsicológica também pode ser realizada, baterias breves que nós podemos fazer, na atenção primária à saúde, inclusive. Vou falar de alguns testes mais frequentemente utilizados, e testes específicos e baterias mais extensas, que usualmente são utilizadas por neuropsicólogos treinados e que têm a formação para esse diagnóstico. E junto com o familiar, a gente faz também a avaliação da funcionalidade. O comprometimento da funcionalidade será importante para a confirmação do diagnóstico. Algumas características na primeira consulta de um paciente, então quando a gente suspeita de uma síndrome demencial, e aqui o tempo todo eu vou falar mais sobre a doença de Alzheimer e mais ao final sobre a demência vascular, mas o protótipo, digamos assim, da demência é a doença de Alzheimer, que é a forma mais comum, e usualmente o paciente não procura o médico por si mesmo, ele tende a olhar para o seu familiar quando é questionado, costuma ter já uma dificuldade em lembrar-se da data corrente quando está durante a consulta, tende a minimizar ou racionalizar suas dificuldades, pode estar ansioso e até confrontar as informações com o familiar, dizendo que o familiar está exagerando. Por exemplo, uma senhora que está queimando muita comida no fogão, diz, não, isso foi só uma vez. E aí a filha fala, mamãe, todos os dias isso está acontecendo. Então, o paciente tende a minimizar e o familiar pode ser confrontado diante do relato pelo paciente. O acompanhante pode mencionar que, exceto a memória, o esquecimento, a saúde em geral está boa, ou que tem doenças, mas que estão controladas, e geralmente não há história de sinais neurológicos acontecendo simultaneamente a este quadro. Então, cefaleia de início recente, convulsões, quadros de epilepsia, ou déficits neurológicos de instalação súbita associados. Então, para DA, usualmente nós não temos essas manifestações nas primeiras consultas. O que perguntar, então, nessa primeira consulta? Como está essa queixa de perda de memória? Confirmando sempre por um informante e pedindo exemplos. Então, por exemplo, está guardando dinheiro em locais e depois não encontra e acha que alguém está escondendo, está pegando dinheiro, esquece onde guardou objetos importantes, deixa de pagar conta, coisa que não acontecia anteriormente. Geralmente é uma memória que a gente chama de memória episódica, de eventos e de eventos mais recentes, mas outros déficits cognitivos podem estar associados desde a fase inicial. Então, desorientação temporal, uma certa dificuldade com orientação no tempo, no espaço, se perder em algum lugar familiar, que ia dirigindo, ou que ia de ônibus, ou que ia caminhando e se perdeu uma ou duas vezes na fase inicial. Disfunção executiva muito ligada ao dia a dia, então uma organização, por exemplo, da vida financeira
e esse idoso passa a ter dificuldades de controlar suas finanças, dificuldade em fazer compras, comprando coisas indevidas, esquecendo coisas importantes, organizando um jantar de família, um almoço de família, mas dificuldade na execução dessas tarefas executivas do dia a dia que demandam planejamento, atenção, memória e uma boa capacidade de execução. Anomia, dificuldade de dar nome, às vezes, a objetos, alterações de linguagem, um diálogo mais empobrecido, uma tendência a um isolamento social, a calculia, dificuldade com cálculos, com finanças, a presença de sintomas depressivos, que às vezes é um fator de confusão na fase inicial, sugerindo mais uma depressão com comprometimento da cognição do que uma demência com depressão, que a gente tem que fazer o diagnóstico diferencial nas fases iniciais principalmente. E outros sintomas neuropsiquiátricos podem estar presentes. A apatia, que é bem importante, é diferente de depressão, porque a apatia é como se fosse uma indiferença. A pessoa fica mais desligada, digamos assim, menos interessada, mais indiferente, tanto aos acontecimentos do dia a dia, quanto às situações afetivas, sem que haja um transtorno do humor claro, evidente. Delírios, alucinações, que já são sintomas psicóticos mais raros, felizmente, mas que podem acontecer, ideias delirantes de roubo, de ciúme e agressividade. E, muito importante, que seja feita a avaliação do desempenho funcional. As atividades instrumentais de vida diária, que são aquelas mais complexas, como controlar as finanças, organizar compras, jantar, viagens, elas geralmente são piores desde o início e vão se agravando de maneira que nas fases mais avançadas as básicas de vida diária também são comprometidas. Ficar sozinho em casa, alimentar, ir ao banheiro, realizar uma higiene pessoal adequada, usar uma roupa, uma vestimenta adequada, geralmente é comprometida para a doença de Alzheimer em fases mais avançadas, diferente de outras formas como a demência frontotemporal, que na fase inicial já pode ter esse acometimento de atividades básicas. Bom, de todos os testes que nós utilizamos, o mini exame de estado mental é sem dúvida o mais importante, que todos os profissionais de área de saúde devem saber aplicar, interpretar, porque como ele é um teste de rastreio e já está validado na população brasileira, com pontos de corte adaptados para o nível de escolaridade, ele avalia a orientação temporal, espacial, memória imediata, atenção e cálculo, a linguagem é bem avaliada, a memória de evocação, que é registrar as 3 palavras da memória imediata, e um pouco de função executiva, na verdade uma visoconstrutiva, que é desenhar o pentágono, escrever uma frase e o comando de 3 estágios. Então, imagino que todos saibam aplicar, são 30 pontos e nós temos os pontos de corte conforme a escolaridade. Então, o mini exame de estado mental, ele precisa ser interpretado conforme a escolaridade dos pacientes, quando a gente aplica. Uma neurologista de São Paulo e o grupo da USP, coordenados pela doutora Sônia Bruck, fizeram uma validação com os pontos de corte aí esperados conforme a escolaridade. Então, no percentil 25 é o que foi sugerido para a nossa população. De analfabetos, ponto de corte a partir de 18, quer dizer, abaixo de 18 sugere que essa pessoa que não tem escolaridade esteja com comprometimento cognitivo. Entre 1 e 3 anos, abaixo de 23 pontos, 4 a 7 anos abaixo de 25 e maior ou igual a 8 anos de escolaridade, 26. Então, esse é o percentil 25. No entanto, quando a gente quer mais sensibilidade, aumentar a acurácia do diagnóstico, melhorar a possibilidade da gente pegar casos realmente em fase muito inicial, é interessante a gente pensar no percentil 50. Então, para analfabetos, uma pontuação abaixo de 20 sugeria já um comprometimento cognitivo, 1 a 3 anos de escolaridade 25, 4 a 7, 26 pontos e maior ou igual a 8 anos, abaixo de 28, já sugerindo aí, especialmente na vigência de queixa comprovada por um familiar próximo,
que essa pessoa possa ter um declínio cognitivo que a gente deve prosseguir na investigação. E a avaliação funcional, existem vários testes, várias escalas também para funcionalidade. Um dos mais utilizados é o questionário de Pfeffer, que a gente avalia através de 10 perguntas as atividades instrumentais do dia a dia. Então, se a pessoa manuseia o próprio dinheiro, normal, se faz com dificuldade, se necessita de ajuda ou não é capaz, quanto maior a pontuação, pior a funcionalidade, né? E quando a pessoa nunca fez, se poderia fazer agora, baseado na sua cognição, ou se teria dificuldade. A gente pontua como 0, se agora poderia fazer, e 1, nunca fez e teria dificuldade agora. Então, são 10 perguntas, vejam as outras, né? Capaz de comprar roupa, comida, coisas para casa sozinho. Eu trouxe alguns exemplos aqui. É capaz de preparar uma comida, né? Se nunca fez, se poderia fazê-lo agora, sempre baseado na cognição, tá? Então, esse aqui é o questionário de Pfeffer, vejam como é fácil da gente aplicar com o familiar, o informante, né? Avaliando o desempenho sempre em função do funcionamento cognitivo e comparando com o estado prévio dessa pessoa. São as 10 perguntas e a pontuação que vai de 0 a 30. E qual é o ponto de corte que a gente considera sugestivo de um declínio funcional? Acima de 5. Tá? Então, 6 pontos ou mais pontuados, avaliados por um informante próximo que tenha contato no dia a dia com esse familiar, né, com esse paciente, sugerem realmente nessa nota de corte que essa pessoa esteja com comprometimento funcional pelo declínio cognitivo, pelas queixas cognitivas. Bom, quando a gente quer utilizar outros testes, e aqui pensando que a escolaridade da nossa população idosa brasileira ainda é uma escolaridade baixa, nós precisamos de testes que tenham pouca ou nenhuma interferência do nível de escolaridade. E para isso, o professor Ricardo Nitrini, da USP, e colaboradores, seu grupo de estudos, de pesquisas em cognição e comportamento, criaram uma bateria breve de rastreio cognitivo, que inclui o teste de memória de figuras, que eu vou mostrar para vocês, e é muito interessante porque o resultado dele independe da escolaridade das pessoas. Associado a isso, o teste de fluência verbal, que é o número de animais por minuto, o número de frutas por minuto, e o desenho do relógio. O desenho do relógio depende mais da escolaridade, mas os dois são utilizados como distratores também para que a gente faça a evocação tardia, que é a memória de 5 minutos do teste de memória de figuras, tá? O teste de fluência verbal é pedir para a pessoa falar o maior número de animais possível em 1 minuto, e nós temos a validação pelo professor Paulo Caramelli para a nossa população. Então, analfabetos, geralmente 9 pontos ou mais, abaixo de 9 sugere um comprometimento aí da linguagem, né? 1 a 7 anos de escolaridade, espera-se que fale 12 animais ou mais, abaixo também sugere um comprometimento da linguagem, empobrecimento, e maior que 8 anos de escolaridade, um ponto de corte de 13 animais por minuto. Então, essas são as figuras, né? A gente apresenta as figuras. E aqui nós temos a folha de respostas. Memória incidental. A gente primeiro apresenta a figura, a pessoa lê e vê todas as figuras, fala todas elas, né? E a gente pontua se foi feito o reconhecimento adequado das figuras. A gente não avisa que vai perguntar de novo, esconde. E essa primeira avaliação se chama memória incidental. A gente anota que quais essa pessoa, esse paciente falou, sem que tenha dado a ele o comando de gravar aquelas figuras, só foi apresentado. Ok? A gente anota as corretas e se houve alguma intrusão, se falou alguma a mais. A gente apresenta novamente as figuras, agora sim, o senhor, a senhora terão 30 segundos
para gravar todas essas figuras e nós vamos perguntar novamente. 30 segundos, fica com o paciente e aí damos a folha de resposta. Isso se chama memória imediata, que já é uma memória que a gente está tentando induzir o registro, o aprendizado. A gente anota a mesma coisa, as corretas, as intrusões. Do ponto de vista qualitativo, é importante. Geralmente a pessoa com doença de Alzheimer tenta lembrar ou lembra que tinha um bicho, aí fala um bicho diferente, fala sapo, por exemplo. A intrusão do ponto de vista qualitativo é interessante ser anotada. E depois a gente apresenta mais uma vez para ver o aprendizado. Mais uma vez são apresentadas as 10 figuras durante 30 segundos. E a memória do aprendizado, tá? A gente pode anotar aqui com X o que o paciente falou ou na ordem. Eu gosto de colocar na ordem. Falou sapato, eu ponho 1 aqui, 2 chave, 3 tartaruga, 4 árvore e alguma intrusão. Aí a gente anota na folha de resposta a intrusão, tá? Bom, depois do aprendizado, a gente passa para o teste do relógio e o teste de fluência verbal, que eu apresentei anteriormente, para que sejam testes até distratores, porque depois nós vamos perguntar a memória de 5 minutos. Essa é a memória episódica, esse vai ser o dado mais importante deste teste. Usualmente, quem não tem dificuldade com memória episódica recente, né, de registro recente, evocação, tem uma nota de corte acima de 5 palavras. Abaixo disso, quer dizer, menor ou igual a 5, sugere um comprometimento da memória episódica. Tá? E depois disso, a gente apresenta essa outra lâmina que mostra as 10 figuras no meio de outras 10, para que seja testada a linguagem, a capacidade de dar nome aos objetos e de reconhecimento. Aqui é uma forma de pista, né? Para a pessoa dizer quais estavam na lâmina anterior, quais não estavam. Então, as pessoas com doença de Alzheimer costumam aqui misturar um pouquinho, falam que algumas estavam e outras não, de maneira que na pontuação a gente coloca os acertos menos os erros ou as intrusões, tá? Então, o reconhecimento a gente pontua subtraindo as intrusões os erros. Então, que se a pessoa disse que estava a fruta ou que estava a chaleira, é considerado um erro e a gente subtrai dos acertos. Mas esse dado aqui, sem dúvida nenhuma, é o mais importante deste teste, tá? Aqui o teste do relógio, já são validados no Brasil Schumann e Sunderland. Esse aqui é Schumann, que pontua de 0 a 5, 5 relógio perfeito, 4 pequenos erros espaciais com dígitos e hora corretas, e assim é a pontuação que estará disponível aí para vocês. Usualmente a gente já dá um círculo com em torno de 10 a 12 centímetros de diâmetro e pede para desenhar o relógio com todos os números, marcando 11 e 10. Esse teste é muito dependente da escolaridade e, de fato, abaixo de 8 anos, às vezes é muito difícil a gente interpretar e considerar como um declínio cognitivo. Mas ele, junto com os outros testes, quer dizer, tudo é uma soma de informações importantes que a gente vai ter sobre a cognição do paciente. Aqui depende muito mais de funções executivas, visoespaciais, visoconstrutiva, o anterior da linguagem, fluência verbal, né, e o teste de figuras de memória. Vamos passar então para o que investigar. Ok, então houve na anamnese, no relato dos familiares, né, a queixa, às vezes do próprio paciente, mas usualmente subvalorizada pelo paciente. Nós fizemos os testes e confirmamos que realmente ele pontuou um exame do estado mental abaixo do esperado para a escolaridade. Se você fez os outros testes, o teste de figuras, 3, por exemplo, após 5 minutos, fluência verbal para uma escolaridade de um ano ou 2 anos, e a pessoa disse somente 10 animais por minuto, um teste do relógio comprometido. E aí, o que vamos investigar?
O diagnóstico definitivo da doença de Alzheimer, ele é um diagnóstico por necrópsia, que, né, definitivo é neuropatológico. Naturalmente, biópsia cerebral nós não vamos realizar. Mas o diagnóstico clínico, que é o que nós fazemos, com a exclusão de outras causas de demência e o segmento desse paciente, nos dão uma acurácia muito boa, acima de 90% de chance de estarmos com o diagnóstico adequado, tá? Então, para que nós vamos pedir exames laboratoriais no diagnóstico de uma síndrome demencial ou transtorno cognitivo maior? A realização desses exames laboratoriais de neuroimagem, eventualmente líquor e eletroencefalograma, que eu vou falar, visa excluir a possibilidade de demências potencialmente reversíveis. Então, existem casos clínicos, orgânicos, neurológicos, de situações, de doenças que podem levar a uma demência potencialmente reversível. Para confirmar o diagnóstico de uma DA possível ou provável, porque a definitiva é só mesmo pós-mortem, né, só neuropatológico, mas também para a gente avaliar a possibilidade de demência vascular e de demências mistas, principalmente uma demência neurodegenerativa como a doença de Alzheimer, associada à doença cerebrovascular, que é a forma de demência mista mais comum com o envelhecimento populacional na nossa realidade. E para identificar a presença de comorbidades, um exemplo, hipotireoidismo descontrolado. Ele pode não estar ocasionando uma demência, mas pode estar agravando uma demência. E com o tratamento adequado, além da melhora dos sintomas clínicos, nós podemos melhorar a cognição e a funcionalidade desse paciente. Bom, as listas e tabelas, né, de causas de demências potencialmente reversíveis são enormes. Essa é uma delas. Um capítulo de causas de demência potencialmente reversíveis que eu escrevi junto com o Dr. João Carlos Machado e o professor João Carlos e a doutora Maria Carolina no Tratado de Geriatria, em 2016. São essas as diversas causas. E aqui a gente vê por que nós vamos solicitar alguns exames laboratoriais e de neuroimagem. Exatamente porque a gente tem que pensar nas encefalopatias extrínsecas, hidrocefalia de pressão normal, traumatismo crânioencefálico de repetição, hematoma subdural, tumores encefálicos, quadros infecciosos do sistema nervoso central, então neurosífilis, AIDS, as meningites crônicas, demência na depressão, previamente denominada pseudodemência depressiva, um quadro que a gente já não caracteriza tanto dessa forma, já que a demência muitas vezes cursa com processo de depressão ou apatia nas fases iniciais, e a gente tem que fazer a prova terapêutica, né, com antidepressivo, mas muitos pacientes continuam com o comprometimento cognitivo, mesmo sendo tratado o transtorno do humor, ou seja, uma associação das duas condições é mais comum do que isoladamente depressão com comprometimento cognitivo, caracterizando uma demência, uma pseudodemência com reversão total. Hipoxemia crônica, então as condições como DPOC, insuficiência cardíaca congestiva graves, podem cursar com demência, fases mais avançadas dessas doenças. Doenças endócrinas sem controle, diabetes, hipertireoidismo, hiperparatireoidismo. Das carências nutricionais, a deficiência de vitamina B12 é muito importante, vamos falar um pouquinho mais delas, mas também tiamina, niacina, pelagra, né, diarreia, dermatite, demência, são mais raras, mas ocasionalmente encontramos pacientes nos nossos ambulatórios. Relacionadas ao álcool, Wernicke-Korsakoff, que aí já deixa de ser reversível, né? Quando é só Wernicke que a gente ainda consegue reversibilidade, mas já quando há psicose de Korsakoff, o paciente cursa com uma demência já irreversível. Encefalopatias tóxicas por drogas, álcool, intoxicação por metais pesados. Doenças crônicas com transtornos metabólicos, doença renal crônica, insuficiência cardíaca, hepática. Neoplasias, encefalite límbica, tanto primárias do sistema nervoso central quanto metastáticas, e outras formas mais raras, tecido conectivo, vasculites, encefalopatia dialítica e etc. Então, sem dúvida nenhuma, esses quadros serão importantes,
no nosso raciocínio quando a gente está atendendo um paciente com uma síndrome demencial provável, no centro de saúde, no ambulatório, no consultório, de maneira que os exames laboratoriais que nós vamos realizar, eles têm este propósito, né? A gente precisa pensar naquelas doenças para solicitar exatamente estes exames. E é o que é recomendado pela diretoria científica da neurologia cognitiva e comportamental, quando publicaram em 2011 uma forma de consenso, né, de diretrizes para diagnóstico e tratamento das demências e da doença de Alzheimer especificamente. Então, devemos solicitar hemograma, função tireoidiana, função renal, função hepática, incluindo enzimas hepáticas, íons, a vitamina B12, sorologia para sífilis, o VDRL é importante ainda no nosso meio, encontramos casos, né, e aumentando agora a incidência em todas as fases da sífilis, inclusive a terciária. Sorologia para HIV, quando tem uma evolução mais sugestiva, independentemente da idade, né? Comportamentos de risco, quando tem uma demência mais atípica, rapidamente progressiva. Então, é importante fazer a sorologia para o HIV. O líquor, poucas vezes nós precisamos de solicitar o exame do líquor. As recomendações são uma demência de início pré-senil, então abaixo de 65 anos deve-se fazer. Especialmente com apresentação ou curso clínico atípicos, especialmente as demências que a gente chama de rapidamente progressivas, uma evolução mais rápida do que o esperado para as síndromes neurodegenerativas mais comuns. Hidrocefalia de pressão normal ou comunicante, especialmente porque podemos aqui fazer o TAP teste, que é o teste de retirada de uma quantidade de líquor, para avaliar se esse paciente tem uma melhora do quadro motor, cognitivo ou incontinência, né, que é uma tríade apresentada nessas condições. E qualquer evidência ou suspeita de doença inflamatória, imunomediada ou doença infecciosa do sistema nervoso central, claro que o líquor será muito importante. Então, esse paciente não ficará conosco na atenção primária à saúde, ele irá para uma avaliação neurológica para a realização do líquor e após a conclusão, sim, ele pode voltar e a gente dá continuidade ao tratamento, como a gente tem tratamentos, por exemplo, de neurosífilis, né, nos ambulatórios. A neuroimagem. Bom, a neuroimagem estrutural ela é muito importante, principalmente nas fases mais iniciais das demências. Nas fases avançadas ela deixa de ter a sua importância. Principalmente porque nos auxilia a excluir ou detectar causas de demência que a neuroimagem propicia, né, o diagnóstico vascular, hidrocéfalo de pressão normal, hematoma subdural crônico, neoplasias primárias ou metastáticas e também doenças inflamatórias, infecciosas, doenças imunológicas. A tomografia sem contraste usualmente é já adequada para a nossa prática do dia a dia. Então, para as pessoas idosas, com uma evolução do comprometimento cognitivo sugerindo uma demência do tipo doença de Alzheimer, ou demência com corpos de Levy, ou demência na doença de Parkinson, a própria demência frontotemporal, quando a gente suspeita fortemente pelo quadro clínico neurológico, tomografia sem contraste já nos ajuda bastante, principalmente a excluir essas outras causas. Mas a ressonância, claro, ela nos auxilia ainda mais, especialmente nos casos atípicos, rapidamente progressivos, e também para quantificar as lesões vasculares quando a gente suspeita de demência vascular ou quando a gente imagina que esse paciente tenha uma doença neurodegenerativa como a doença de Alzheimer associada à doença cerebrovascular, demência mista, o que é muito comum, principalmente entre os idosos, nas coortes, nas populações brasileiras, como já foi confirmado por um estudo do Banco de Cérebros de São Paulo, da USP. Aqui só para ilustrar um caso então de hidrocefalia de pressão normal. Aqui está uma imagem de ressonância, mas uma imagem de tomografia usualmente já nos auxilia, assim, já dá para suspeitar fortemente. Então, existe uma dilatação desproporcional aí dos ventrículos, comparando com o grau de atrofia do encéfalo
dessa pessoa, né? A tríade geralmente é o comprometimento cognitivo, alteração de marcha, incontinência. Então a gente suspeita e pede inicialmente uma tomografia sem contraste. Se houver a possibilidade, a gente pede a ressonância, que pode nos dar aí mais informações. O hematoma subdural crônico, história de quedas, usualmente semanas antes, até sem um traumatismo crânioencefálico importante, pela osteopenia ou até osteoporose da calota craniana, o idoso pode ter mais fragilidade, tanto da própria calota quanto dos vasos, e aí faz esse sangramento, né, o hematoma subdural, que pode acontecer aí lentamente ao longo de semanas ou até meses, após um traumatismo, que não precisa ser grave. Na tomografia a gente já pode ter, né, o diagnóstico. Então, tomografia sem contraste já nos ajuda também, mas a ressonância pode ser importante para a gente ver aí o grau de desvio de linha média, de compressão cortical e a necessidade de drenagem, como nesse caso aqui desse paciente. E a neuroimagem estrutural também nos ajuda, aqui no caso da ressonância, a gente pode pedir especificamente para a gente ver nesse corte específico, para ver melhor as áreas do lobo mesial, temporal, para ver a amígdala, hipocampos, o giro parihipocampal. Então, no idoso normal, a gente tem aí uma preservação, né, uma relativa preservação, e no idoso com doença de Alzheimer, uma atrofia dos hipocampos. Peraí, aqui o normal, desculpa que eu não mostrei. E aqui com doença de Alzheimer, mostrando aí atrofia dos hipocampos, um lado até mais que o outro, né? Com dilatação do giro parihipocampal. Então, a ressonância também nos ajuda aí nesses cortes, mas nem sempre está disponível, é claro, não é a nossa realidade. A maioria absoluta dos nossos pacientes, nós pedimos a tomografia mesmo sem contraste, ela é mais barata, ela é acessível, não demanda tanto tempo e tanta colaboração do paciente, que pode não conseguir fazer a ressonância nessas circunstâncias, né, de comprometimento cognitivo, mas só mesmo para exemplificar e mostrar para vocês aí a volumetria que pode ser solicitada no exame de ressonância, neuroimagem estrutural. Bom, e daquela tabela das demências potencialmente reversíveis, vou só mesmo citar para a gente relembrar alguns transtornos metabólicos, endócrinos e de carências de vitamina que podem ser importantes na nossa prática e que a gente deve lembrar sempre no atendimento aos idosos. As encefalopatias metabólicas, então renal, hepática, respiratória, substâncias tóxicas, principalmente o abuso do álcool, que a demência pode ser pela encefalopatia de Wernicke-Korsakoff, né, deficiência de tiamina, mas também pelo efeito neurotóxico direto do álcool. Doenças endócrinas descompensadas, hipohipertireoidismo, hiperparatireoidismo com hipercalcemia, diabetes sem controle, hipoglicemias de repetição, das carências nutricionais, hipovitaminose de B12, tiamina, niacina, devemos sempre nos lembrar, por isso que a gente solicita esses exames relacionados a essas condições. Especificamente sobre a vitamina B12, eu acho importante a gente lembrar que muitas vezes ela está associada à gastrite crônica atrófica com anemia perniciosa, mas nem sempre esse paciente que tem um comprometimento cognitivo por hipovitaminose B12 tem anemia perniciosa. As coisas não são simultâneas o tempo todo, tá? O tempo todo. Então a gente tem que pensar assim, mesmo quando não há anemia. Gastrectomias e lectomias, as doenças inflamatórias intestinais, dieta vegetariana rigorosa, né? Anorexia, bulimia podem levar à deficiência de B12. E a demência pode estar associada à anemia megaloblástica, uma mielopatia, que é a degeneração subaguda combinada da medula, um quadro importante, ou uma neuropatia, né, periférica, sensitiva, pela deficiência da B12. Mas a reversibilidade do quadro cognitivo ela é questionável. Geralmente, quando a gente detecta uma hipovitaminose B12 em pessoas com síndromes demenciais,
e a gente faz essa reposição parenteral, né, supondo aí, imaginando que esse paciente tenha uma deficiência de produção do fator intrínseco de absorção da vitamina B12, quando tem gastrite crônica, que é muito prevalente nos idosos, a gente precisa fazer a reposição intramuscular. E muitas vezes o paciente não tem uma melhora, uma reversibilidade do processo demencial. Ele pode ter uma melhora parcial, especialmente nas fases mais iniciais e nos quadros leves. Mas isso não nos impede de investigar e de tratar a hipovitaminose B12, porque todas as outras condições clínicas relacionadas nós estaremos abordando e, inclusive, podendo levar a uma reversibilidade parcial do processo cognitivo, tá? Baseado nisso, nós fizemos um estudo num ambulatório de referência do idoso. Eu, professor João Carlos Machado, com residentes e alunos, avaliamos então 366 pacientes deste ambulatório com diagnósticos neuropsiquiátricos, desde transtornos de humor, comprometimento cognitivo leve, até síndromes demenciais nas diversas fases, e vimos que a deficiência é realmente importante. 16,1% desses pacientes, em pelo menos 2 consultas, apresentavam uma deficiência da vitamina B12. Os que já tinham síndromes demenciais estabelecidas, os critérios de diagnóstico, né, com comprometimento da funcionalidade, não apresentaram melhoras nos testes cognitivos após a reposição. 2 pacientes com comprometimento cognitivo leve apresentaram uma melhora do quadro após a reposição, e alguns pacientes melhoraram o transtorno do humor nesse nosso estudo, mas com tratamento antidepressivo associado. Tá? Foi significativa a melhora, mas havia esta associação. Há uma tendência aí, não foi, do ponto de vista estatístico, não foi significativa a diferença de pontuação no mini-exame de estado mental dos pacientes sem hipovitaminose e os pacientes com hipovitaminose de B12, provavelmente por um número pequeno. Acredito que se a gente aumentasse o número aqui de pacientes, a gente poderia alcançar aqui foi só uma tendência, né? Um P menor que 0,05. De maneira que, de fato, parece que não é um quadro reversível de demência, mas que pode ter uma melhora parcial e melhoram os outros sintomas relacionados à deficiência da vitamina B12. Então, para finalizar essa parte das demências que são potencialmente reversíveis, existe uma baixa prevalência das causas que são totalmente reversíveis em idosos. Muitas vezes, essas outras condições como hipotireoidismo, hipovitaminose B12, depressão, hiperparatireoidismo, constituem doenças associadas, que a gente chama de comorbidades, né? E há uma melhora cognitiva parcial quando a gente aborda e trata clinicamente esses quadros. Mas essas condições devem ser pesquisadas, especialmente em casos leves, atípicos, rapidamente progressivos, pacientes mais jovens, abaixo de 65 anos, e que tenham fatores de risco e sinais de alerta, por exemplo, para doenças neuroinfecciosas, neuroimunomediadas, doenças priônicas, tá? Então, casos atípicos de evolução distinta das síndromes neurodegenerativas, que são a maioria dos nossos pacientes idosos. E lembrando aí que as causas mais frequentes, medicamentos, principalmente de ação anticolinérgica intensa, né? Uma associação entre o tempo de início do uso e o aparecimento do comprometimento cognitivo com algum medicamento, como biperideno, por exemplo, oxibutinina, que são medicamentos com ação anticolinérgica muito intensa, depressão, hipotireoidismo, hipovitaminose B12, e lembrando dos quadros neurológicos e que a neuroimagem vai nos ajudar no diagnóstico diferencial, hidrocefalia de pressão normal, hematoma subdural, e aí outras causas menos frequentes nos idosos e que geralmente a gente vai precisar de encaminhamento realmente para atenção secundária, ambulatórios especializados, para fazer líquor, ressonância e outros testes, outros exames. Bom, das demências neurodegenerativas, a doença de Alzheimer é a principal, mas rapidamente eu quero lembrar a vocês que nós temos outras doenças também que cursam com processo demencial irreversível, progressivo, que podem
simular uma doença de Alzheimer, podem ser muito parecidos com a doença de Alzheimer. A demência com corpos de Levy talvez seja o diagnóstico diferencial mais importante, porque esses pacientes já começam com uma demência, com flutuações cognitivas, alucinações visuais, flutuam muito a cognição, a atenção ao longo do mesmo dia, de horas, e podem ter parkinsonismo desde o início ou evoluir depois com parkinsonismo. A demência na doença de Parkinson, que o paciente tem doença de Parkinson, depois de pelo menos um ano ele começa a ter comprometimento cognitivo, de funções executivas, de atenção, uma bradifrenia, alentecimento do pensamento, das ideias, e com comprometimento da funcionalidade. A memória às vezes funciona um pouco melhor com pistas, diferente da doença de Alzheimer, que tem uma síndrome amnésica ou amnéstica. O paciente não recupera as informações, o registro de informações recentes com pistas. O paciente com comprometimento cognitivo na doença de Parkinson, nas fases mais iniciais, que a memória não está tão comprometida, ele consegue funcionar um pouco melhor com pistas, diferente da DA. E a demência frontotemporal, que cursa com alterações de comportamento e de linguagem desde o início. Muitas vezes a memória não está evidentemente comprometida nas fases iniciais, só nas fases moderada ou intermediária e mais avançadas, e muitas vezes o início dessa demência é em pessoas mais jovens, né, um início pré-senil, abaixo de 65 anos de idade. Mas as causas degenerativas, então, né, DA, demência com corpos de Levy, demência na doença de Parkinson, DFT, e as causas vasculares, né, a demência vascular pura ou associada a uma doença degenerativa como a doença de Alzheimer, elas são predominantes, em torno de 90%, quando a gente investiga todas as causas de demência nas populações em geral, né? Claro que nos ambulatórios terceirizados, especializados em neurologia cognitiva, em neuropsiquiatria geriátrica, psicogeriatria, nós teremos uma proporção maior de outros casos, né? Os casos potencialmente reversíveis, casos rapidamente progressivos, mas na atenção primária à saúde a gente tem que lembrar disso, que 90% do que a gente vai ver são os quadros degenerativos e vasculares. Quando o quadro for muito diferente, uma evolução atípica, mais rápida, sinais neurológicos, muita alteração de comportamento, muita psicose desde o início, é interessante a gente então encaminhar esse paciente, até porque ele vai precisar muitas vezes de líquor, de ressonância e de uma avaliação neurológica específica. Em geral, menos de 10% das demências apresentam aquelas outras causas possíveis, que costumam ser mais comorbidades do que causas isoladas do processo demencial. E quais são os perfis neuropsicológicos dessas demências degenerativas? Então, de uma maneira geral, quando a gente avalia um paciente que está com essa síndrome amnéstica predominante, memória episódica, o teste de figuras muito ruim, o mini-exame ele não conseguiu recordar as 3 palavras, a família relatando essas queixas específicas de esquecimento, de registro de memória recente, sugere muito doença de Alzheimer. Quando tem uma disfunção executiva predominante desde o início, visual espacial, déficit de atenção, lentificação do pensamento, a gente pensa mais em demência com corpos de Levy, demência na doença de Parkinson, especialmente se já tem diagnóstico de doença de Parkinson há pelo menos um ano, né, com bradicinesia, mais um dos outros sinais cardinais, rigidez, tremor e instabilidade postural. Quando há um transtorno progressivo de comportamento, desde o início comportamento alterado, jocosidade, hiperoralidade, uma tendência à alimentação diferente do que era anterior, comer muito doce, assim, compulsivamente, a gente pensa na demência frontotemporal e usualmente as atividades básicas de autocuidado, higiene, já estão comprometidas nas fases iniciais. E esse paciente pode não ter o transtorno de memória que os outros apresentam nessas fases iniciais. E a linguagem também, a gente pensa em fase progressiva primária, faz parte aí degeneração lobar frontotemporal, e doença de Alzheimer também tem, de fato, uma alteração da linguagem, um empobrecimento, um diálogo mais
curto desde o início da doença, né? Então, a anomia pode vir já nas fases iniciais ou intermediárias. Essas são as características mais comuns aí do perfil de avaliação neuropsicológica das demências degenerativas. E quando existe uma dúvida muito grande, mesmo aplicando os testes, esses testes de rastreio, esses mais fáceis para a gente aplicar no dia a dia, a gente precisa encaminhar para uma neuropsicóloga especializada nessas avaliações. E isso é mais importante para as pessoas com alta escolaridade, que às vezes têm um desempenho ainda muito bom nos testes de rastreio, e também para as pessoas de escolaridade muito baixa, que muitas vezes os testes não são suficientes para a detecção de quadros iniciais. E existem naturalmente outros exames, né, que não estão acessíveis para a gente na atenção primária à saúde, mas a gente precisa saber que eles existem e quando encaminhar, quando indicar, de neuroimagem funcional, SPECT, o PET, biomarcadores no líquor também, proteína tau, beta-amiloide relacionados à neuropatologia das demências, e agora também de alfa-sinucleína para as demências na doença de Parkinson e com corpos de Levy, auxiliam no diagnóstico diferencial das demências degenerativas, em especial da demência frontotemporal, que é muito diferente, né, da doença de Alzheimer e das demências Levy e doença de Parkinson. As formas atípicas da doença de Alzheimer, existem formas atípicas como a atrofia cortical posterior, que começa já com uma intensa dificuldade visoconstrutiva, visual, espacial, ou com afasia, começa com uma afasia progressiva primária, afasia logopênica. Essas formas às vezes necessitam um encaminhamento para a neurologia, para esses exames de neuroimagem funcional ou a dosagem desses biomarcadores no líquor. Só que são exames ainda mais utilizados para pesquisas, eles têm altos custos, necessitam muita colaboração do paciente e, eventualmente, em casos clínicos mais complexos, nós já podemos solicitar, a gente já tem, mas na rede privada, né, biomarcadores no líquor, e o SPECT também já pode ser feito nessas situações, mas não estão aí na atenção primária à saúde. E para finalizar, eu vou abordar um pouquinho sobre a demência vascular, tamanha a importância desse tema associado ao processo de envelhecimento populacional brasileiro, que foi demonstrado agora em estudos muito recentes do Banco de Cérebro da USP, como a doença cerebrovascular é frequente, como os fatores de risco vasculares são frequentes na nossa população adulta e de idosos também. Então, a doença cerebrovascular é um achado patológico comum e está relacionada a declínio cognitivo e declínio funcional. Ela pode ser a segunda ou terceira causa mais frequente de demência. Quando a gente pensa que a doença cerebrovascular pode coexistir com a doença de Alzheimer e também com as outras demências neurodegenerativas, sobretudo nas pessoas mais idosas, a gente imagina que DA mais DCV ou a demência vascular, que é a demência mista, né, ou a demência vascular pura, sejam a segunda causa. E das neurodegenerativas, com corpos de Levy, que é DDP e DCL, são a segunda causa, né? Mas em todas as causas, para todas as causas, para todo o grupo de demência, DA é primeira e vascular pura ou associada a DA, segunda causa mais frequente de demência. Existem vários subtipos de acordo com os danos vasculares existentes ou desencadeadores, né? Então, os tipos principais: doença de pequenos vasos. Esse aqui chama muita atenção porque realmente aquelas pequenas alterações vasculares, isquemia, gliose, microangiopatia subcortical é muito prevalente e é desencadeadora muitas vezes de comprometimento cognitivo, né? Quadros isquêmicos recorrentes, múltiplos infartos lacunares, mas também as doenças de grandes vasos, sejam isquêmicas ou hemorrágicas. Infarto único, uma localização estratégica, por exemplo, um AVE isquêmico no tálamo, e a pessoa desenvolve um processo demencial posterior, é inquestionável que é uma demência vascular, né? Então, podem ter diferentes etiologias, diferentes mecanismos patogênicos, e o quadro clínico e evolução vão depender também do tipo de
lesão, do tipo, da extensão e da quantidade de lesão que nós vamos encontrar nesses pacientes. Existem forças-tarefas, instituições e grupos de pesquisadores, né? Esse é um deles, o Instituto Neurológico, associado entre a Grã-Bretanha, Estados Unidos, Canadá, França, e que estabelecem e tentam estabelecer para a gente, do ponto de vista clínico, associado à neuroimagem, um diagnóstico de demência vascular provável. Então, a gente tem a demência, a doença cerebrovascular pelo exame de neuroimagem estrutural, principalmente ressonância, né? Mas também a tomografia pode nos ajudar muito e usualmente há uma relação temporal entre um e outro de cerca de 3 meses aí, de ictus ou eventos isquêmicos ou hemorrágicos e o início da síndrome demencial. Mas nem sempre a gente tem um início abrupto da demência vascular. Muitas vezes a gente tem uma evolução progressiva, especialmente daquela doença subcortical que eu falei anteriormente, que é a doença de pequenos vasos, muito parecida com a doença de Alzheimer. O diagnóstico diferencial fica muito difícil porque é uma evolução insidiosa. O paciente vai tendo pequenos eventos, pequenas isquemias e vai apresentando os sintomas cognitivos, neuropsiquiátricos, alteração de marcha e assim por diante. E a presença de sinais neurológicos focais realmente vai nos ajudar muito aí nesse diagnóstico diferencial. Isso vai sugerir bastante que seja um quadro de demência vascular, inclusive subcortical, porque a gente sabe que quando existe o diagnóstico da demência vascular com ressonância, nós vamos encontrar muito mais frequentemente, 50%, 60% alteração dos reflexos profundos, da marcha, de força muscular, sintomas piramidais, né? Até de pares cranianos, alteração de coordenação. Na doença de Alzheimer pura, né? Se é que a gente consegue classificar como pura em idosos muito idosos, mas a gente sabe que em pessoas mais jovens, principalmente, existem casos, né, neurodegenerativos que do ponto de vista neuropatológico são classificados como doença de Alzheimer pura. É bem baixa a porcentagem de alteração desses sintomas ou sinais neurológicos. À medida que a gente vai tendo aí a doença degenerativa associada com a doença cerebrovascular, começam a surgir esses sinais neurológicos. Quando a gente tem uma demência vascular provável, inclusive subcortical, né, de alterações de pequenos vasos, a gente passa a ter, realmente tem que investigar essas alterações da marcha, dos reflexos profundos, de força muscular, porque isso nos indica um quadro provável ou possível de demência vascular ou de doença cerebrovascular associada. Quando a gente tem doença de grandes vasos, como esse aqui, né, que é de artéria cerebral média, questionável, o paciente tem geralmente a relação temporal muito bem definida. Ele teve o evento, teve o ictus e até 3 meses depois uma demência estabelecida. Mas quando é de pequenos vasos, infartos lacunares, gliose, microangiopatia, são essas alterações da substância branca periventricular, infartos lacunares associados, né? Vai depender muito da intensidade. Aqui a intensidade bem maior das lesões, do acometimento, sugerindo mais, né, que tenha um componente vascular aí, puro, causando a demência ou associado a um processo neurodegenerativo. Até porque os fatores de risco vasculares, eles aumentam também a chance, o risco de uma doença de Alzheimer. Então, independentemente dos riscos vasculares, né, de associação com a doença cerebrovascular, a doença de Alzheimer, a demência, na doença de Parkinson, a demência com corpus de Levy, também tem como fatores de risco os mesmos fatores de risco vasculares, cardio e cerebrovasculares. Então, para concluir, queixa de memória é muito importante, né? Declínio cognitivo é frequente entre os idosos, aumenta a prevalência com o avançar da idade. Com o processo de envelhecimento populacional, isso ficará cada vez mais frequente nos nossos ambulatórios, consultórios, na atenção primária à saúde. É a porta de entrada desses pacientes, a gente não pode deixar passar esses casos. O diagnóstico é clínico,
Depende dessa anamnese cuidadosa, exame físico geral, neurológico, avaliação cognitiva que pode ser feita por aqueles testes de rastreio, bateria breve que eu apresentei a vocês e que inclusive devem ficar disponíveis depois aqui também na telesaúde, né? Como aplicar esses testes, a gente deve programar isso mais para frente. E lembrar que essa anamnese e avaliação funcional, elas têm que ser objetivas e feitas com um cuidador ou familiar próximo a esse paciente, tá? Que tenha o convívio aí no dia a dia, dentro de uma semana, pelo menos 24 horas durante uma semana. O diagnóstico etiológico da síndrome demencial vai depender da realização daqueles exames complementares que eu citei anteriormente, os laboratoriais e a neuroimagem estrutural, que pode ser a tomografia sem contraste, que é o que a gente tem disponível no Sistema Único de Saúde, e ressonância, quando bem indicada, também temos possibilidade de solicitar, né? Além daquela caracterização clínica do principal perfil cognitivo do paciente para nos ajudar no diagnóstico diferencial entre as síndromes neurodegenerativas, principalmente. Até 90% das causas de demência em idosos são essas doenças degenerativas vasculares e demência mista, principalmente DA com DCV, muito frequente em idosos, mas mista também a gente pode ter Levi com DCV, DA com hipotireoidismo, hiperpara, demência com corpos de Levi ou demência na doença de Parkinson com doença cerebrovascular. Enfim, quando a gente fala de mista é muito mais DA com DCV, mas lembrar que a gente pode ter essas outras associações também. Enfatizando novamente, a entrevista com os familiares próximos é de grande importância para a confirmação deste comprometimento cognitivo e funcional, principalmente, porque é a escala de Pfeffer que foi sugerida aqui, mas existem outras, Bartel, Lawton, elas podem ser realizadas também, né, mas devem ser realizadas, aplicadas no familiar. E o diagnóstico precoce e nas fases mais iniciais permitem aí uma melhor abordagem, programação dos cuidados e redução dos impactos negativos, né, na qualidade de vida dos pacientes e de seus familiares e cuidadores. Então, quanto mais precoce, melhor é a resposta ao tratamento, usualmente, melhor a independência funcional, a chance dessa pessoa, desse paciente, permanecer independente por mais tempo e, com isso, melhora a sua própria qualidade de vida dos seus familiares e cuidadores, com um custo menor, pelo menos nessas fases mais iniciais, tá bom? Eu vou encerrar então aqui, agradeço a atenção e estou à disposição para encaminhar as referências, os testes, e agora nós teremos um tempo para perguntas online que eu estou à disposição para responder. Muito obrigada. Obrigada pela pergunta. Como eu disse, o SPECT e o PET são exames muito caros hoje, né? São exames de neuroimagem que a gente chama funcional. Eles não ajudam muito no diagnóstico da doença de Alzheimer típica. Eles ajudam no diagnóstico da demência frontotemporal, diagnóstico diferencial e das formas atípicas da doença de Alzheimer. Mas ainda é um teste muito caro, né, que pode auxiliar aí nesse diagnóstico diferencial. Existe sim. Olha, parece que a doença de Alzheimer é mais frequente em mulheres. Então, mesmo sabendo que as mulheres, no Brasil especificamente, as idosas, ainda têm uma escolaridade menor, as idosas atuais, né? Porque isso está mudando, é claro. Tem uma escolaridade menor do que os homens e tem uma sobrevida maior. A expectativa de vida das mulheres é maior do que dos homens. Então, independentemente disso, mesmo quando a gente controla essas variáveis, a síndrome demencial, principalmente a DA, ainda é um pouco mais frequente em mulheres do que em homens.
Não. Boa pergunta. É predominantemente idosos, aumenta muito a incidência, aumenta a prevalência com o envelhecimento, mas existem os casos, a maioria dos casos, a maioria absoluta a gente chama de caso esporádico, né? Até o momento não está relacionado com fatores genéticos, mas as de início pré-senil, início abaixo de 65, abaixo de 60 anos, muitas vezes elas têm uma característica familiar, com história de casos na família e tem uma evolução pior, um pouco mais rápida. Mas esses casos, felizmente, são a minoria, mas eles existem. Sim, para quem, bom, o desenvolvimento, o aparecimento, né? Porque a gente sabe o seguinte, a reabilitação quando já tem a demência é uma reabilitação muito mais funcional do que cognitiva. É claro que na reabilitação de fases iniciais, uma neuropsicóloga, um terapeuta ocupacional, uma pessoa treinada, habilitada a fazer reabilitação, ela pode otimizar todas as funções cognitivas que estão preservadas para o paciente aprender a se virar, né, a funcionar bem no dia a dia, porque principalmente aquilo que já se perdeu como a memória não é revertido, né? Então assim, pouquíssimo se consegue em termos de reversibilidade da cognição já perdida. Mas existem muitos treinamentos nas fases iniciais que ajudam o paciente a melhorar a funcionalidade no dia a dia, principalmente otimizando os domínios da cognição, as tarefas que estão preservadas, né? Melhorando o que está preservado. Mas as tarefas cognitivas e de vida social, de atividade física, intelectual, leitura, ao longo da vida são protetores contra síndromes demenciais. Então, para quem não tem, né, e assim ao longo da vida inteira, formar reserva cognitiva, desde a primeira infância. Os estudos mostram que quanto maior o nível de escolaridade, quanto maior a utilização mesmo dos neurônios em todos os sentidos, né, de aprendizado, de treino, de música, de vida social, menor a chance de ter ou pode-se adiar o início de uma síndrome demencial. A memória do passado, ela fica muito evidente, né? Então, nas fases iniciais da demência, da doença de Alzheimer, esse paciente perde muito a memória recente, ele passa a ter muita dificuldade de registro de novas informações. E com isso, fica mais evidente que ele quer conversar, ou ele quer dar mais detalhes da memória que está preservada para ele. Então, a memória do passado, ela está estabelecida e ela já está, digamos assim, arquivada em várias regiões do sistema nervoso central que a memória recente não está, né? Quando você já tem alterações do hipocampo, da amígdala, o paciente deixa de registrar novas informações, mas as antigas elas estão em locais do sistema nervoso central que nas fases iniciais ainda estão preservados, não estão acometidos pela doença, mas infelizmente a doença vai evoluir, né? E nas fases mais avançadas esse paciente perde inclusive a memória do passado total e deixa de reconhecer familiares próximos, né? Quando a doença avança, isso acontece também. De jeito nenhum, né? Eu não sei se você pegou o início da apresentação, que é muito importante que a gente faça o diagnóstico diferencial. E para isso tem que ter, além de uma boa anamnese, a aplicação desses testes. Então, o paciente vai pontuar abaixo do esperado para a escolaridade e o informante vai mostrar um comprometimento da funcionalidade também pelos testes de avaliação. Então, novamente, a anamnese muito bem feita, testes para demonstração objetiva de pontuação abaixo dos scores esperados para a escolaridade e na entrevista com o familiar cuidador, as escalas funcionais mostrando um comprometimento
da funcionalidade em relação ao basal anterior desse paciente. Excelente pergunta, né? Eu comentei sobre a pseudodemência depressiva porque quando a gente lia anteriormente os artigos, os capítulos de livros sobre demências potencialmente reversíveis, eu mesma escrevi no Tratado de Geriatria há algum tempo, acho que a primeira ou segunda edição do tratado, que as demências potencialmente reversíveis, elas podem estar em até 20% dos idosos, incluindo depressão como diagnóstico diferencial. Mas seguindo esses pacientes e agora seguindo a literatura, os nossos estudos e os segmentos, né, os follow-ups de pessoas com depressão de início tardio, o que a gente vê? Muitas vezes, quando a pessoa tem uma depressão de início tardio, primeiro episódio, com muita queixa cognitiva associada, ou seja, ele está com transtorno de humor e está relatando muita alteração de memória, de atenção, de concentração, ou a família fala que, olha, parece que ele está com Alzheimer, que ele está muito comprometido. Aí você faz os testes e esse paciente pontua normal para a escolaridade, tá? Ou no limite, ok, não preencheu o critério para demência. Você viu a funcionalidade com o cuidador, também pontuou o Pfeffer, por exemplo, abaixo de 5, 1 ou 2 pontos. Você faz o tratamento da síndrome depressiva, esse paciente melhora a cognição, tá? Mas se é uma depressão de início tardio, que teve tanto comprometimento cognitivo, às vezes até pontuou abaixo do esperado para a escolaridade, mas teve uma melhora com o tratamento, acompanhe esse paciente, porque a chance dele ter um processo neurodegenerativo que ainda não se manifestou, doença de Parkinson, demência Alzheimer, demência com corpos de Levy, existe essa chance dele já ter um processo neurodegenerativo cerebral que ainda não se manifestou e que começou com um quadro de depressão ou apatia. Então é importante seguir esses pacientes, tá? Agora, o paciente que já tem uma síndrome demencial estabelecida, seja ela qual for, vascular, doença de Alzheimer, Parkinson, Levy, ele tem uma maior chance e ele tem uma maior frequência, incidência e prevalência de depressão. Aí a gente faz o diagnóstico da depressão na demência e deve tratar da mesma maneira, porque a presença da depressão pode ocasionar agravamento do quadro cognitivo, piora da funcionalidade, do comportamento, né, e piora da evolução da doença. Então o impacto é muito negativo sobre o paciente, sobre a sua qualidade de vida. A gente deve tratar a depressão em todas essas circunstâncias, né? Antes de ter uma demência, claro, quando ele tem a depressão com muita queixa cognitiva, acompanhar esse paciente, que ele pode evoluir com o processo neurodegenerativo já incipiente, e tratar toda a síndrome depressiva associada à demência.